Pessoal, é inacreditável. A Folha de São Paulo fez uma matéria que relativizou, que passou o pano para aquela pelada que estão fazendo com a cabeça do Bolsonaro em teita de silicone. Cabeça perfeita, né? Olhando assim, parece que é a cabeça do Bolsonaro mesmo, e o pessoal fica jogando bola. E a Folha de São Paulo considera esse tipo de excrescência, no mínimo excrescência, como uma arte. Então eu vou ler aqui essa matéria de embrulhar o estômago, porque é aquilo que eu sempre digo, a imprensa tem chiliques seletivos. Os chiliques da esquerda nunca são genuínos, nunca são honestos. Os chiliques visam um alvo, quem fala ou faz tal coisa. Dane-se o mérito da questão, porque se o mesmo ato for feito por um esquerdista, vão passar o pano, vão relativizar e é toda aquela hipocrisia, portanto, o chilique seletivo. Pessoal, o título da matéria é esse: Pelada com cabeça de Bolsonaro rende ameaças de morte a coletivo de arte. Esse é o título da matéria. Vamos dar uma lidinha aqui só para vocês verem o naipe da matéria. Um adolescente assiste a vídeos do presidente Jair Bolsonaro sentado numa escadaria estampada com o grafite da vereadora assassinada Marielle Franco. Aí eles ficam indignados. Com razão, mas só que eles só se indignam com mortes de esquerdista. Esse é o ponto, isso que eu quis deixar claro. Em seguida, o jovem guarda o celular no bolso e sai andando de skate pelas ruas de São Paulo. Ele então chega a um cemitério e retira de um túmulo a cabeça de Bolsonaro enrolada em um saco de lixo, que é usada como bola de uma partida de futebol numa quadra de bairro. Então ele está descrevendo aquela cena patética, que é horrível de ver. A cabeça é tão perfeita que é uma coisa asquerosa. Não sei como pessoas decentes conseguem ter essa ideia genial e como pode ter um jornal de grande circulação que considera essa palhaçada, essa ofensa contra um ser humano que faz uma referência à morte. É muito óbvio, tá jogando bola com a cabeça do cara, pô, é a morte do cara. E considera arte, esse grande jornal considera arte. Eles também consideram arte aqueles monte de homem pelado com crianças tocando, se aproximando. Para eles isso também é obra de arte. Mas seguindo aqui, a pelada com a cabeça do presidente é o mais novo capítulo do projeto Freedom Kick, né, ou Chute da Liberdade. Uma ação do coletivo americano de arte de rua em decline, com o artista plástico espanhol Eugênio Merino. O artista plástico, hein, meu, que ideia genial, que bela arte. Nossa, olha, foi difícil ele pensar uma ideia tão genial que nem essa, hein? Podia também jogar bola com cabeça de esquerdistas, né? Poderia jogar futebol com a cabeça do Lula, do Maduro, da Gleisi Hoffmann, enfim, toda essa esquerdalha. Mas não, né? Acho que a arte só é arte quando ataca uma pessoa de direita ou de centro. Se atacar alguém de esquerda, aí é crime. Do contrário, é liberdade de expressão. Bom, seguindo aqui. A iniciativa promove partidas de futebol amador em que as bolas são réplicas de silicone de cabeças de líderes que o grupo define como populistas. Eu acho que caberia bem a cabeça do Lula, do Hugo Chávez, do Maduro, do Fidel Castro e tantos outros tiranos de esquerda, né? Mas parece que a cabeça dessas pessoas eles têm um grande respeito, né? Uma coisa irônica. Além do brasileiro, já entraram em campo o russo Vladimir Putin. Isso eu achei estranho, ter entrado a cabeça do Putin, suspeito. Mas aí depois volta à normalidade a do americano Donald Trump. Segundo o representante anônimo do Indecline, o coletivo não revela a identidade de seus integrantes. Ué, por que será? Será que é medo de retaliação pela merda que estão fazendo? Pra mim é quase que criminoso isso aí, é incitar o crime, é incitação de ódio pra mim. Deve ser por isso, né? Porque quem não deve não teme, quem faz coisas decentes, bonitas, não tem do que temer. Mas como muitos movimentos de esquerda se assemelham a terrorismo, se assemelham à criminalidade, ou beiram a criminalidade, então a gente entende porque várias manifestações de esquerda eles têm medo de mostrar o rosto, é bem compreensível. O futebol tem peso maior do que a religião, globalmente, mesmo fora da época de Copa do Mundo. Além disso, é uma forma de reunir as pessoas muito importante para famílias inteiras na Europa e nas Américas Central e do Sul. Por isso, o esporte foi escolhido para criticar líderes que o grupo considera ousados e descarados, acrescenta. A pelada em São Paulo aconteceu no bairro do Bom Retiro com operários e pessoas que discordam do atual governo. Então você viu que a narrativa, o texto vai passando o pano para essa palhaçada. Vão prestando atenção. Mas não necessariamente jogadores de futebol, afirma a fonte anônima. Como fazem um monte de besteira, sabem que estão cometendo
coisas que se não são criminosas, beiram a criminalidade. Então, a fonte é anônima, claro. No final da partida, um dos membros do time entregou a cabeça de Bolsonaro para um cachorro, o labrador, que se refestelou com seu novo brinquedo antes de pousar para uma foto com toda a equipe. Isso é ou não é asqueroso? É ou não é desumano? É ou não é incitação ao ódio, incitação, enfim, a matar um presidente? Meu, assim, como que pode jogar um bola com a cabeça perfeita do Bolsonaro e depois era pro cachorro? Meu, pensa se fosse algum apoiador do Bolsonaro fazendo isso com a cabeça de qualquer esquerdista. Mas só pensem. O mundo acabaria. Isso vocês não têm a menor dúvida. Você acha que a Folha, nesse cenário hipotético, falaria que essa palhaçada seria uma obra de arte? Se fosse um bolsonarista com a cabeça de um esquerdista? Então, assim, só para vocês sentirem o nível da hipocrisia. Seguindo aqui. As cabeças foram criadas com silicone, material que possibilita simular a pele humana com feições bastante realistas. Não, realmente, a cabeça é idêntico do Bolsonaro. Por isso que até assusta a brincadeira. O artista responsável pela produção das peças. Afirma Merino, né? O artista responsável pela produção das peças. O silicone não engrandece o personagem. Como que vai engrandecer o personagem se eles estão jogando futebol com a cabeça e depois dando para um cachorro? Pelo amor de Deus, é depreciar ao máximo a pessoa que eles estão homenageando ou criticando. Então o silicone não engrandece o personagem. O bronze converte o personagem em algo que se tem que respeitar. O bronze é com frequência empregado na produção de monumentos e estátuas. Foram necessários 2 meses para a feitura da cabeça de Bolsonaro, que pesa cerca de 2 quilos. Depois da divulgação do vídeo brasileiro no Instagram do coletivo, seus integrantes passaram a receber ameaças de morte, uma resposta que já era esperada. Poxa vida, palmas é que eles não iam receber, né? É claro que eu também não apoio ameaças de morte para esses palhaços, né? Eu acho que isso aqui é caso de justiça. Eu acho que, enfim, o Ministério Público podia investigar, fazer alguma coisa, porque isso é arte. Essa incitação ao ódio, o ódio contra o Bolsonaro, pô, você deu a cabeça do Bolsonaro para um cachorro. Então isso para mim é caso de polícia, é caso de entregar para a justiça. Então as pessoas que assim como eu se revoltaram com essa palhaçada que a Folha de São Paulo considera arte, não compensa ameaçar de morte porque a gente se nivela por baixo. A gente não pode agir que nem a esquerda. O que eles fizeram é repugnante, é ridículo, é uma falta de respeito total, mas não devemos ameaçar de morte. Seguindo aqui. Uma resposta que já era esperada, dado o histórico de ações controversas do grupo, segundo o membro em questão, que é bundão, né, e não quer revelar o nome. Formado em 2001 por grafiteiros, fotógrafos e ativistas, o Indecline é conhecido por realizar projetos com o objetivo de chocar a opinião pública. Que coisa bonita, hein? Que obra de arte interessante. Como quando instalou um boneco de Trump atrás das grades dentro de uma suíte luxuosa do Trump Tower em Nova York. Há 143 mil comentários no post do vídeo da pelada no Instagram do Indecline. Muitos afirmam que o coletivo desrespeitou o Bolsonaro e ameaçam seus integrantes de prisão. Aí sim, a gente não deve ameaçar de morte, mas que a justiça tinha que dar uma investigada nisso, tem. Pô, como você pode jogar futebol com a cabeça de uma pessoa e uma réplica perfeita e depois dar para o cachorro? Isso aí tem simbolismo. Isso aí tem mensagens indiretas. Assim, é no mínimo suspeito que não vai rolar nenhuma investigação. É uma coisa estranhíssima se não ocorrer isso. Ele, Bolsonaro, se ofende com homossexualidade. Mentira. Feminismo e socialismo. Bom, socialismo tem como defender o regime que socializa a pobreza e concentra a riqueza na mão do poderoso apenas. Falta comida, falta tudo. Não é democrático, não é justo o regime socialista. É o regime que mais matou seres humanos. Né? O socialismo, o comunismo são os regimes que mais mataram seres humanos na história da humanidade. Então, com relação ao socialismo, não é para se ofender? É isso que esses artistas estão falando? Agora, falar que o Bolsonaro se ofende com homossexualidade, mentira. E com feminismo também. A questão do Bolsonaro é outra. Não é contra as pessoas. É contra a forma como os esquerdistas dominam e querem impor a pauta. E aí sim é super questionável. Seguindo aqui. Então, Bolsonaro se ofende com homossexualidade, feminismo e socialismo, mas fica excitado com toda a fantasia de violência contra seus oponentes políticos. Ao que me conste, quem quase foi assassinado e só não morreu por Deus, por um triz, foi o Bolsonaro, que quase foi assassinado
por um psolista, um ex-integrante desse partido de extrema esquerda. Eu nunca vi o Bolsonaro tripudiar, vibrar com violências que tenham ocorrido contra seus adversários. Isso eu nunca vi. Agora, o que eu vejo, sim, é a esquerda tentando aniquilar de todas as maneiras o Bolsonaro. Se não conseguem na prática com a facada, tentam simbolicamente, por exemplo, com esse jogo de futebol com a cabeça do Bolsonaro, que ao final eles entregam de bandeja a cabeça do Bolsonaro para um cachorro. Concordam comigo? É o duplo padrão, é aquele famoso chilique seletivo. Mas os oponentes não são tão rígidos e trazem alegria e movimento à sua resistência. Alegria? Jogando futebol com a cabeça do cara e dando pro cachorro? Isso é alegria? Que fez de brasileiros como o Pelé um ícone em todo o mundo. Escreve o coletivo de arte na postagem. Também foi gravada uma partida com uma réplica da cabeça do Putin no gramado em frente ao Congresso americano, em Washington, e outra cabeça de Trump na fronteira do México com os Estados Unidos. Esta jogada por mexicanos juntos à grade que separa Tijuana de San Diego. Viktor Orbán, premier da Hungria, e Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, devem ser os próximos. As cabeças destruídas pelos chutes serão exibidas em galerias de arte da Holanda e da Espanha. Aí, na minha opinião, seria o caso de baixar a polícia aí. Tranquilamente. Isso é uma falta de respeito, é uma incitação, é uma coisa violenta. Ainda neste ano, junto com vídeos e fotos das partidas. Que coisa linda, hein? Uma coisa para se mostrar para os filhos, uma coisa educativa, uma obra de arte. A ideia é também promover uma partida em que os visitantes das mostras joguem com as cabeças dos presidentes. Não há uma data nem um local de exibição definidos para o Brasil, tanto pela logística do transporte de obras durante a pandemia, quanto pela segurança dos envolvidos. Então, você imagine se a direita começar... Se isso é tão lindo, tão maravilhoso, é tão obra de arte, você imagine se vira moda e a direita começa a fazer o mesmo. O próximo passo é se matarem. Aí, realmente, é para as vias de fato. Bom, pessoal, é isso. Deixe seus comentários, o que vocês acham disso. Compartilhem o vídeo, que eu acho que vale a pena. Se inscrevam nas minhas redes sociais, pessoal, e até o próximo vídeo.